que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Hoje pela manhã, no culto de domingo pela manhã, nós encerraremos as mensagens sobre o mês da família. Nós temos apenas mais uma mensagem que vai ser no culto desta noite. Então, se você esteve conosco aí nas programações do meio de semana, se você é jovem, se você é adolescente, homens e mulheres, você percebeu que durante todo esse mês, esse foi o tema trabalhado por nós. E hoje, então, pela manhã, nós temos o penúltimo culto falando a respeito de família. E nós vamos olhar para este texto aqui de Lucas 19, através dessa perspectiva. Então nós faremos a leitura daqui a pouquinho dos versos 1 ao 10, mas antes disso eu queria iniciar fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte: qual é o tipo de pessoa que Deus escolhe? Pode ser que, se nós pensarmos nesse instante, pela lógica humana, a resposta seria alguém que merece, alguém que já deu passos na direção certa, alguém que está se esforçando, tentando com todas as forças ser uma das pessoas escolhidas por Deus. Um fato interessante é que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós vemos o jeito que Deus age e percebemos que a resposta é completamente diferente dessa. E nesta manhã nós vamos olhar para um texto que apresenta exatamente essa diferença. Vamos olhar para o relato que Lucas escreve em seu evangelho, que mostra um encontro de Jesus com um homem completamente perdido. Mas essas histórias não param por aí, ou essa história não para por aí, pois também é a história de uma casa que naquele instante não tinha condições de receber ninguém, mas que naquele dia se tornou o lugar onde o reino de Deus chegou. A verdade é que, se olharmos para a nossa própria história, perceberemos que é o mesmo que Lucas estivesse dizendo ou desenhando o retrato das nossas próprias vidas. A história de uma casa que o reino de Deus entrou. Este é o tema aqui desta manhã. Mas, meus irmãos, nós não falaremos sobre uma sensação religiosa nem espiritual. Nós falaremos da graça, falaremos da autoridade de Jesus e da salvação de Jesus, evidenciando uma vida e uma casa que vive debaixo do seu governo. Então, se você já está lá em Lucas capítulo 19, nós leremos os 10 primeiros versículos. Acompanhem comigo a leitura, porque o texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Feche os teus olhos para nós orarmos por mais um instante. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por este momento que o Senhor permite de nós desfrutarmos. Momento em que sentamos em torno da tua palavra, e ele se torna especial porque o Senhor, por ser um Deus misericordioso e gracioso, comunica-se conosco, ó Deus. E esse é o nosso desejo neste momento, para que o Senhor nos acalme, para que o Senhor nos dê o entendimento tão necessário diante do texto que acabamos de ler, ó Deus. É a minha oração
e eu oro junto dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, este texto aqui que nós acabamos de ler, é apenas aqui no Evangelho de Lucas que nós temos este relato, este episódio no ministério de Jesus. O encontro com um homem chamado Zaqueu, que acontece logo após Jesus ter curado um famoso cego à beira do caminho para Jericó. Jesus ele está indo em direção a Jerusalém, porque é ali onde ele passará pelos piores momentos da sua vida. Ele será entregue nas mãos dos homens, ele será humilhado e ele sofrerá a morte de cruz. Mas antes desse momento acontecer, Jesus ele chega em Jericó. E essa cidade fazia parte de uma região importante de rota comercial. Ali os impostos eram cobrados e acabavam se tornando uma fonte significativa de recursos para o Império Romano. Ali também havia se tornado um terreno fértil para a corrupção e todas as demais injustiças ligadas a isso. Nesse momento do ministério de Jesus, multidões já o seguiam há algum tempo, e ali não foi diferente, uma diversidade de pessoas novamente está atrás de Jesus. No capítulo 18, que antecede a nossa leitura, Jesus ele teve um encontro que se tornou famoso. Ele encontrou um jovem rico e na conversa com esse rapaz ficou evidente que, apesar de religioso, aquele moço tinha um outro Deus em seu coração chamado dinheiro. Um jovem com características de quem faz parte do reino, pois era esforçado e obediente, mas um jovem que ainda não amava a Deus mais do que amava as posses conquistadas, mostrando que a aparência tem o poder de enganar apenas os seres humanos, mas Deus jamais é enganado. Agora então, em Lucas 19, mais um homem rico entra em cena, o seu nome é Zaqueu, e eu gostaria de observar com vocês a ação de Jesus ao deparar-se com mais um pecador pelo caminho. Em outras palavras, vamos observar aqui o que o rei do reino fez. E a primeira observação que eu gostaria de fazer é que o rei do reino escolheu um homem errado. E isso nós percebemos nos 5 primeiros versículos. Eu quero relembrar com vocês o que esse texto diz, que diz assim, que entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Quando Lucas apresenta Zaqueu aqui, ele faz isso sem dar voltas. Lucas, ele não tem intenção de romantizar a vida de Zaqueu. Ele o descreve com 2 informações bem diretas. Ele é rico e ele é chefe de publicanos. Para entendermos o significado disso, precisamos saber quem eram os publicanos. Os publicanos, eles eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobrando impostos do próprio povo. Esses homens não cobravam o valor correto, eles cobravam além, ou seja, ficavam com a diferença e enriqueciam em cima da miséria dos seus próprios irmãos. Por isso, eram odiados pela sociedade, eram excluídos da sinagoga e considerados traidores da pátria. Zaqueu, ele era o chefe maior desses homens. Era Zaqueu que estava no topo desse sistema corrupto. Ele lucrava sobre a extorsão daqueles que antes haviam extorquido os outros. A riqueza de Zaqueu tinha uma explicação. Um outro detalhe precioso que os estudiosos apontam é que o nome Zaqueu em hebraico significa aquele que é justo ou o puro. E isso acaba se tornando uma ironia na vida daquele homem neste instante. O nome falava de pureza, mas a vida prática de Zaqueu era uma contradição. O texto neste início cita o desejo que Zaqueu tinha em ver Jesus e o esforço que ele fazia para que isso acontecesse. Mas notem que todos que faziam parte da multidão estavam ali com o mesmo propósito.
todos queriam ver Jesus. A Bíblia fala que num determinado momento, Jesus chega, olha para cima e chama Zaqueu pelo nome. Isso significa que Jesus já sabia exatamente quem estava naquela árvore antes de chegar lá. O encontro não foi por acaso, não foi a curiosidade de Zaqueu que moveu Jesus em sua direção, foi a graça soberana de Deus que moveu Zaqueu na direção de Jesus. Se a tentativa de Zaqueu naquele momento era de ver o famoso Cristo, Deus estava preparando um encontro que mudaria de vez a vida e a história daquele homem. O fato é que nenhuma história é complicada demais para que Deus não possa redimi-la. Quando Deus decide salvar alguém, Ele não olha para suas qualificações. Jesus, ele acaba de escolher um homem totalmente inadequado moralmente e socialmente para ser um integrante de sua família. Isso nos mostra a realidade de que sempre foi a graça. Sempre foi a graça. Quando olhamos para Zaqueu, conseguimos enxergar exatamente isso. Jesus escolhendo um homem todo errado. E foi justamente nessa escolha que o reino de Deus entrou na cidade de Jericó, de um jeito que ninguém esperava. Não pela casa mais alinhada ou ajustada moralmente, não pela família do comercial de TV, mas pela casa que todos consideravam perdida. Jesus, ele é o rei que veio inaugurar o reino, um reino com valores muito claros, em que a graça, a misericórdia e a compaixão é com clareza constatada. Meus irmãos, esse início aqui do texto de Lucas, capítulo 19, ele começa a responder para nós a pergunta do início. Que tipo de pessoa que Deus escolhe? E pode ser que por algum motivo, ou pela influência que nós sofremos, até mesmo da sociedade, em alguns momentos, nós respondemos essa pergunta, tentando qualificar algumas pessoas para que Deus as escolha. Tanto é verdade que no movimento nosso de evangelismo, a gente toma um cuidado imenso na escolha das pessoas. A gente é muito seletivo. A gente avalia as pessoas, a gente olha para elas e fala assim, esse aqui nós vamos na moral. O que nós estamos vendo aqui é um desprendimento total de Jesus na direção do pecador. Um movimento que nós não fazemos com tanta facilidade assim. Isso nos mostra a nossa própria realidade. Imagine só, se a pessoa que um dia que decidiu falar de Jesus para nós, nos qualificasse em sua mente, e olhasse para nós e dissesse assim, o Jean não, ô louco, não vai dar. Ele é assim, faz isso, faz aquilo outro. E aquilo a impedisse de levar a mensagem do Evangelho adiante. O que nós vamos ver a partir de agora é uma realidade muito parecida. Nós observamos que Jesus novamente está no meio de uma multidão, e que no meio dessa multidão existem muitas pessoas, a grande maioria delas, que têm já alguns resquícios, ou melhor, têm traços da religião. E o que nós vamos ver aqui é esse tipo de movimento, de seres humanos querendo selecionar quem vai ser escolhido por Deus. Na continuação do texto, nós temos uma segunda observação que eu gostaria de fazer. Os versos 6 e 7 do capítulo 19 diz assim, que Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador.
Jesus mandou Zaqueu descer. Ele entrou em sua casa e sentou-se à mesa com ele. E a multidão murmurou. A palavra que Lucas ele utiliza aqui é a mesma que descreve o murmúrio de Israel no deserto. Se lá no deserto o povo de Israel reclamava porque os caminhos de Deus não correspondiam às suas expectativas, a multidão que está em torno de Jesus em Jericó estava fazendo a mesma coisa, revelando a indignação contra a decisão de Jesus em hospedar-se na casa do pecador Zaqueu. Esse verso nos mostra como somos inclinados àquilo que os estudiosos chamam de meritocracia. E se nós aplicarmos neste verso a meritocracia, nós perceberemos que ela é a intenção do homem definir por critérios próprios quem Deus deve alcançar. É o mesmo que dizer que receber a Deus só é possível para quem está em ordem. E acredite, essa maneira de pensar ainda vive em nosso meio. Podemos vê-la quando olhamos para alguém que se converteu e pensamos, essa pessoa não é possível. Podemos vê-la quando criamos critérios para decidir quem está pronto para ouvir o Evangelho. Podemos vê-la quando ficamos desconfortáveis com a graça alcançando exatamente aqueles que já tínhamos desistido. Você já foi surpreendido assim? De pessoas que você fala assim, não vou falar de Jesus. E lá no trabalho ele chega em você e diz assim, queria te falar uma coisa. O Senhor alcançou a minha vida. O Senhor transformou as minhas motivações. Agora os meus olhos conseguem vê-lo. E ele faz até a pergunta para nós, você conhece Jesus? Lucas está construindo um cenário problemático aqui. A multidão que murmurava provavelmente eram as pessoas que se consideravam participantes da aliança, como os herdeiros das promessas de Abraão. E no final da história, quem está sendo declarado filho de Abraão é Zaqueu. O excluído, o traidor, o impuro Zaqueu. A ordem religiosa construída está sendo colocada de cabeça para baixo por Jesus. E é assim que o reino de Deus entra numa casa, não aprovando os rótulos dados pela religião e a sociedade, na verdade, desprezando esses rótulos ao alcançar quem ninguém esperava, mostrando que a verdadeira cidadania do reino não vem por mérito, mas por graça. Jesus não foi à casa de Zaqueu depois que ele foi transformado. Jesus foi antes, pois ele é o agente de transformação. Quando Jesus entra, o reino vem junto. A ordem é essa: primeiro o rei do reino entra na casa, depois a casa é transformada. Dos versos 8 ao 10, nós vemos essa realidade acontecendo com mais clareza. Lucas está progredindo no texto. E nós vamos ver que o rei do reino é quem produz a real transformação. Os versos 8 ao 10 diz que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Depois que Jesus entrou na casa, algo aconteceu. Zaqueu se levanta, olha para Jesus e faz uma declaração na frente de todos os presentes: metade dos meus bens vai para os pobres, e o que eu roubei devolvo 4 vezes mais. Irmãos, esse ato aqui aponta para uma realidade para nós. Porque Jesus ele não pregou um sermão sobre cuidados que os cristãos deveriam ter com os recursos.
Jesus não apresentou ali uma lista de exigências, muito menos disse: primeiro você arruma a vida e depois eu te considerei, ou considerarei. Jesus, ele simplesmente entra na casa e a sua presença, ou seja, o contato com o rei do reino de Deus, foi que produziu aquilo que durante toda a vida Zaqueu não conseguiu entender. É isso que significa dizer que o reino de Deus entrou naquela casa. A presença do rei produz uma nova forma de viver, novos valores, novas prioridades. Aquilo que aconteceu internamente no encontro com Cristo, agora está sendo visto externamente por meio dos frutos visíveis que Zaqueu já apresenta. A mudança verdadeira é a consequência do encontro com Cristo. E o interessante disso tudo é que, por trás dessa fala de Zaqueu aqui, nós precisaremos olhar para a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela exigia a restituição de 20% para casos de roubo. E Zaqueu, sem pressão e com alegria, e espontaneamente, vai 4 vezes além do mínimo. Zaqueu está expressando, da única maneira que consegue naquele instante, a realidade de um coração que encontrou algo mais valioso do que tudo que havia adquirido. E, irmãos, conversão é exatamente isso. Conversão que não gera transformação não pode ser chamada de conversão. O verso 9, Jesus diz a Zaqueu que a salvação não aconteceria somente depois que ele terminasse as suas restituições, ou apenas após a cidade o perdoar. Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Quando Jesus diz essas palavras a Zaqueu, ele está dizendo que hoje o reino de Deus entrou na sua casa, Zaqueu. Hoje essa casa passou a estar debaixo da graça de Deus, da autoridade de Deus e dos seus cuidados. Jesus dá ainda a Zaqueu aquilo que a sua vida corrupta lhe tirou. Ele agora é reintegrado à família de Abraão pela fé, pois também este é filho de Abraão, o texto nos diz. Fechando esta passagem, Jesus vai declarar aquilo que é a frase que melhor resume o propósito de sua vinda a esta terra. Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso significa que se dependesse de nós, continuaríamos perdidos. Jesus, ele não veio passear nesta terra. Ele veio com um objetivo e um propósito específico. Ele veio atrás dos perdidos. Ele veio pagar o preço do pecado na cruz e reconstruir nossa relação com o Pai. Percebem que história maravilhosa? Percebe que um começo muito difícil se torna em algo espetacular? Esse retrato que nós temos aqui em Lucas 19, do 1 ao 10, na verdade é exatamente aquilo que falamos na introdução. É um retrato da minha e da sua vida. Neste púlpito, todas as vezes que um dos pastores sobem aqui, eles têm a consciência de que não mereciam estar aqui, que não há qualificação suficiente para que nós tenhamos o direito de vir aqui. Meus irmãos, essa é a realidade de absolutamente todos nós. Nós não teríamos condição nenhuma de nos apresentarmos diante de Deus de maneira justa, de maneira adequada, nos padrões que o Senhor espera. Nós perdemos isso lá em Gênesis capítulo 3. E agora então todos os seres humanos que nasceram a partir dali nasceriam com a inclinação ao pecado.
nasceriam em rebeldia contra Deus. E só existe uma condição para que nós pudéssemos novamente ter a nossa relação reconstruída com Deus, e não era por meio da nossa própria vida. Era pela vida do próprio Deus vindo a esta terra. Só isso é suficiente para quebrar o nosso orgulho, para nos fazer imitar o movimento de Zaqueu de descer. A gente vai precisar descer. A gente precisa entender que nós não somos autossuficientes. A gente precisa entender, até no contexto do lar, que nós não somos os salvadores da nossa casa. Nós precisaremos de Cristo. Assim como Zaqueu precisou naquele instante. Assim como a casa de Zaqueu precisou naquele instante. E eu quero concluir com vocês e pedir para os irmãos do louvor estarem aqui conosco, que nós vamos, ao final, cantarmos mais uma música. Porque eu quero encerrar da seguinte maneira com vocês, irmãos. A história de Zaqueu e de sua casa, no fundo, é o retrato de nossas vidas. Por vezes nós nos cercamos de coisas que geram a falsa segurança. Por vezes nós também nos mantemos fechados para Deus. Até o dia em que o Senhor olha para nós e nos manda descer. Descer da condição horrível que nos encontramos. Descer da autossuficiência que adquirimos durante a vida. Somos especialistas nisso. Nós confiamos demais em nós mesmos. Até o dia em que o Senhor olha para nós e não vê outra coisa senão os nossos pecados. Até o dia em que o Senhor olha para nós e vê o quanto necessitamos da sua graça. E é nesse momento que o Rei do Reino, Jesus, entra em nossa vida, em nossa casa e transforma tudo. É esse tipo de pessoa que Deus está buscando. Foi com esse propósito que o Senhor veio a esta terra. Ele veio para pessoas quebradas, para as vidas perdidas. Irmãos, a salvação do início ao fim é de Deus. Jesus, neste texto, escolheu o homem que ninguém escolheria. Jesus, neste texto, agiu de uma forma que ninguém esperaria. Jesus, neste texto, produziu o que ninguém conseguiria produzir. Tudo por graça, tudo pela soberania de um Deus que não vai aonde os homens merecem, mas vai aonde os perdidos precisam. Eu quero encerrar então com a mesma pergunta que nós começamos lá na introdução, mas agora de um jeito diferente. Não é mais qual é o tipo de pessoa que Deus escolhe, mas você se reconhece nesse retrato que acabamos de descrever aqui de Lucas 19, do 1 ao 10? Porque se você ainda não tem essa certeza no coração,
Saiba que essa palavra chegou até você esta manhã e não foi por acaso. O mesmo Jesus que parou debaixo de uma figueira em Jericó e chamou um homem perdido pelo nome, está dizendo para você hoje o que disse a Zaqueu: desça depressa, porque hoje é necessário que eu entre na sua casa. Lembre-se de que você não precisa estar pronto, você não precisa estar arrumado, você só precisa reconhecer que não tem a estatura suficiente diante de Deus. Para você que um dia já reconheceu isso e já recebeu Jesus com alegria, essa mensagem tem um significado. Ela nos faz lembrar daquilo que o Senhor fez conosco. Nós um dia fomos à casa errada, uma pessoa errada, e foi exatamente nesta casa que o reino de Deus entrou. A casa que o reino de Deus entra é a casa onde Cristo entra primeiro e transforma depois. A casa que o reino de Deus entra pode ser a casa errada aos olhos dos homens, mas qual o problema se ela foi escolhida pelo Rei? Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós acabamos de ver os valores do reino. Não é a meritocracia que fez Deus olhar para nós. Foi somente a sua graça. E eu queria convidar você a se colocar de pé, porque nós vamos cantar sobre isso. Vou pedir ao pastor Jonas para vir aqui. Nós vamos falar sobre a graça de Deus. Graça sobre graça recebi. Cante com todo o seu coração e na sequência nós iremos orar. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Dê a mão para o teu irmão que está ao seu lado. Éramos exatamente o que essa música expressa aí, em melodia inclusive. Não merecemos nada do Senhor, mas Ele nos alcançou. E essa é a nossa grande alegria, saber que hoje Ele é o Senhor das nossas vidas, o grande amor de cada um de nós. O Senhor nos usa como instrumento no meio da nossa família. O Senhor
Ele nos alcança com um propósito de alcançar os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos pais, os nossos tios, avós, sobrinhos. Não esqueça disso. Não faça acepção, não diferencie uma pessoa da outra. Todos nós necessitamos da mesma graça. E o Senhor é maravilhoso, porque Ele é um Deus que é graça. Vamos orar. Pai, louvado seja o Teu nome por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Obrigado, ó Pai, por todo este tempo que nós ouvimos, ó Deus, de maneira progressiva, ó Deus, a respeito do significado verdadeiro da família. Nós fazemos parte da Tua família, e isso nós conseguimos porque o Senhor é um Deus gracioso. Na verdade, é o Senhor quem nos dá esse rico privilégio, ó Pai. E nós estamos alegres nessa manhã, ó Deus, por entender, porque um dia o Senhor veio na nossa direção. Nós éramos aqueles que nada merecíamos e continuamos, ó Deus, não merecendo absolutamente nada. Mas porque estamos diante de um Deus que é misericordioso e gracioso, nós podemos nos alegrar quando nós nos juntamos como igreja, quando nós saímos daqui, ó Deus, e somos então absorvidos pelas nossas famílias, ó Deus, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que estão à nossa volta. Ah, Deus, use as nossas vidas, ó Deus, como instrumento na vida de tantos outros, porque foi dessa forma que nós o conhecemos, ó Deus, quando pessoas se envolveram, interessadas em falar a seu respeito a cada um de nós. Continue nos abençoando neste dia, nesta semana que se inicia, ó Deus, nos fazendo enxergar que tudo é pela graça do Senhor, ó Deus. É a minha oração neste instante, ó Pai. Eu oro assim, agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.